Bom dia. Turn to Psalm 1, please. Vamos abrir no Salmo 1. Oi? Psalm 1. As crianças, just an announcement, as crianças devem então ir para a programação delas, no quarto, na sala ao lado. Just the children, they have their own. Okay. Salmo 1. Vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo 1. We're going to read just the first 3 verses of Psalm 1. Vamos ler apenas os 3 primeiros versos do Salmo 1. Salmo 1, versos 1 a 3, diz assim a palavra do Senhor. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto às correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Amém. Let's pray. Vamos orar. Lord God, we thank thee so much for the wisdom of the Puritans. Santo Deus, te damos graças pela sabedoria que o Senhor concedeu aos irmãos puritanos. And for how they encourage us and spur us on to exercise the spiritual disciplines. Especialmente como eles nos encorajaram, nos incentivando a pôr em exercício os exercícios espirituais. And as we speak this morning, Lord, about a much neglected and much forgotten discipline, E Senhor, hoje, quando nós vamos considerar essa disciplina espiritual que tem sido tão esquecida, the art of meditation, a arte da meditação, help us to learn from them ajuda-nos, Senhor, a aprender dos puritanos and to implement their wisdom in our own lives. e a aplicar a sabedoria que o Senhor concedeu a eles nas nossas próprias vidas. In Jesus' name we pray. Em nome de Amen. Jesus é que oramos. Amém. Well, we've been looking at the Puritans in a number of different ways. Bom, nós temos considerado os puritanos sobre vários ângulos diferentes, In relationship to how they impact our lives through their view of the scriptures. e como eles mostravam e como a Bíblia deve impactar as nossas vidas pela visão deles. And their goal in all of this, of course, is spiritual growth. E o objetivo para eles em todas essas questões é o crescimento espiritual. Spiritual growth is critical for believers. Crescimento espiritual é algo absolutamente crítico, importante para os crentes. Peter tells us to grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. O apóstolo Pedro nos tem dito para crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. There are more than 300 texts in the Bible that encourage us to grow spiritually. Existem mais de 300 passagens na Bíblia que nos encorajam para crescermos espiritualmente. And yet many believers feel they are not growing. Mas ainda assim, muitos crentes têm a percepção de que eles não estão se desenvolvendo espiritualmente. And one reason for the lack of growth is that we have lost today the art of meditation. E uma das razões para explicar essa falta de crescimento é que nós, nos dias atuais, perdemos a prática da chamada arte da meditação. Now, we rightly criticize, of course, those who get involved in false forms of meditation. É claro, nós estamos corretos em criticar aqueles que têm abraçado formas
estranhas, erradas de meditação, such as transcendental meditation, tais como meditação transcendental, or meditation practices connected with false religions like Buddhism and Hinduism. ou práticas de meditação ligadas a falsas religiões como o budismo ou o hinduísmo, And have nothing to do with the scriptures. que nada tem a ver com as escrituras. But the beauty of Puritan meditation is that it's always tethered to the scriptures. Mas a beleza da prática puritana da meditação é que ela está sempre pautada nas escrituras. And for the Puritans, meditation was a big deal. E para os puritanos, a meditação era algo muito importante. In some ways, it was just as important as reading the Bible and just as important as prayer. E para eles era algo tão importante, talvez, quanto a própria leitura da Bíblia e também a oração. I have found 41 books that the Puritans wrote just on the subject of spiritual meditation. Eu já encontrei 41 livros que os puritanos escreveram sobre este tema inteiro da meditação. Livros inteiros só sobre este tema. And I've pretty much read them all. E eu já li praticamente todos eles. And what I'm doing in this talk is I'm condensing all of their teaching down into 1 hour. E o que eu irei fazer nessa palestra é condensar todo esse ensino em 1 hora, And 5 thoughts. em 5 pontos. The first is the nature of meditation, O primeiro é a natureza da meditação, the duty of meditation, o dever de meditar, the manner, o modo, how you do it, como fazemos, the subjects of meditation, os temas que nós vamos meditar sobre and the benefits of meditation. e os benefícios da meditação. So first of all, let's look at Disse o seguinte no Salmo 39: while I was meditating, the fire burned. Enquanto eu meditava, ateou-se o fogo. The Bible often speaks of meditation. A Bíblia com frequência fala sobre a meditação. Genesis 24. Gênesis 24. Isaac went out in the field to meditate in the evening. Isaac passeava pelo campo para meditar no cair da tarde. In Joshua 1, the Em- Lord commanded Joshua to meditate on the book of the law day and night. Em Josué capítulo 1, o Senhor ordenou a Josué que ele meditasse na palavra de Deus de manhã e de noite. But the Psalms especially talk about meditation. Mas especialmente o livro dos Salmos fala bastante sobre a prática da meditação. The word meditate is used more in the Psalms than in all the rest of the Bible put together. A palavra meditação ela aparece com mais frequência no livro dos Salmos do que em qualquer outra parte das Escrituras combinada. We just read from Psalm 1, Nós já acabamos de ler do Salmo 1, which says that the man who meditates in the law of the Lord day and night is a blessed man. que diz para nós que aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite é um homem bem-aventurado. In Psalm 63, David tells us that he remembers the Lord on his bed at night and meditates upon him. No Salmo 63, verso 6, Davi diz que ele lembra do Senhor à noite, no seu leito ao dormir, e ele então medita no Senhor. The Puritans never tire of telling us in their books that biblical meditation always focuses on the triune God or on something revealed in his word. Os puritanos nunca se cansavam de enfatizar que a meditação que nós devemos fazer sempre deve focar no Deus triuno ou algum aspecto do que ele revelou para nós na sua palavra. They want us to anchor all our meditations in the written word and the living word, Jesus Christ. Eles queriam que nós ancorássemos as nossas meditações na palavra escrita, mas também na palavra viva, que é o Senhor Jesus. And that keeps them in their meditations from false views and false exercises of so-called mysticism. E isso então os guardava
de caminhar por terrenos perigosos daquilo que poderíamos chamar na meditação de misticismo. Now, for the Puritans, meditation was an exercise both of the mind and the heart. Para os puritanos, a meditação era um exercício tanto da mente, mas também das afeições e do coração. It involves both our intellect and our affections. Envolve tanto o nosso intelecto quanto as nossas afeições. Listen to Thomas Watson's definition of meditation. Preste atenção na definição que o puritano Thomas Watson dá para a meditação. Meditation is a holy exercise of the mind, A meditação é um exercício santo da mente, whereby we bring the truths of God to remembrance, por meio do qual nós trazemos as verdades de Deus à nossa recordação. and then do seriously ponder them. Então, com seriedade, nós ponderamos sobre essas verdades And notice this, and apply them to ourselves. e então ele acrescenta esse detalhe muito importante, preste atenção, aplicamos essas verdades a nós mesmos. Another Puritan who wrote a book on meditation, Edmund Calamy, defines meditation this way. Outro puritano que também escreveu um livro sobre a meditação, Edmund Calamy, ele definiu a meditação da seguinte forma: A true meditation is when a man does so meditate of Christ as to get his heart inflamed with love to Christ. Uma meditação verdadeira é quando o homem se dedica tanto a meditar sobre Cristo, ao ponto de ter o seu coração inflamado de amor pelo Senhor Jesus. And he does so meditate on the truths of God as to be transformed into them. De tal modo que ele medita tanto a respeito das verdades de Deus, que ele é moldado e transformado por elas. And he does so meditate on sin as to get his heart to hate it. E também ele medita tanto a respeito da natureza do pecado, até o ponto de levar o seu coração a odiar o pecado. So you understand what the Puritans are doing. Você então entende o que os puritanos estão fazendo aqui? They're not just meditating to get head knowledge. Eles não estão meditando apenas para obter um conhecimento meramente intelectual. They're meditating with the mind to inflame the soul Eles estão meditando com a mente para inflamar a alma, and to change their lives and put their feet and their hands into action. para mudar as suas vidas e então colocar as suas mãos e pés em ação. And Calamy went on to say this about meditation. Então Calamy, o puritano, ele continua e ele acrescenta esse detalhe sobre a meditação. Meditation must enter through 3 doors. A meditação deve entrar por meio de 3 portas. The door of our understanding, A porta do entendimento, which in turn can open the door of our heart and affections. que pode então, por sua vez, abrir a porta do nosso coração e das afeições, Which in turn again opens the door of practical living. que por sua vez então vai abrir a terceira porta da vida prática. So for the Puritans, meditation was a daily duty. Para os puritanos, a meditação era um dever que deve ser praticado diariamente, Just like Bible reading or like prayer assim como a leitura da palavra e a oração, or like fellowshipping with the saints. ou como ter comunhão com os santos. Here's what they said. Veja o que eles disseram. As oil lubricates an engine, Assim como o óleo lubrifica o motor, so meditation facilitates all the means of grace. assim também a meditação lubrifica e facilita todos os demais meios de graça. So it helps you when you read the Bible. De tal modo que lhe ajuda quando você está a ler a It Bíblia. helps you when you pray. Lhe ajuda quando você está orando. It helps you when you listen to sermons. Lhe ajuda a ouvir os sermões. And it also helps you to exercise the marks of E grace, também lhe ajuda a colocar em prática, em exercício, as marcas da graça. like repentance and faith and humility. Como o arrependimento e a fé e a humildade. And it helps you in your relationships to others, Lhe ajuda no seu relacionamento com outras pessoas. to God, Com Deus, to your neighbor, com o seu vizinho, to your spouse and your children. com o seu cônjuge, com os seus filhos.
So you begin to understand now that the nature of meditation teaches us that meditation is a very central spiritual discipline. Então você já deve estar tendo a impressão de que a prática da meditação é um exercício devocional de piedade muito importante, central na vida cristã. That, like oil, lubricates the entire spiritual engine of our lives. Que é como um óleo que há de lubrificar todo o motor da nossa vida espiritual. Now, the Puritans said there are two kinds of meditation. Os puritanos vão dizer que existem dois tipos de meditação. They called one occasional meditations and the other deliberate meditation. Eles se referiam, então, em primeiro lugar, à meditação ocasional e, em segundo lugar, à meditação deliberada. So what is an occasional meditation? O que é uma meditação ocasional? An occasional meditation is something that you don't do at your regular deliberate times of meditation. A meditação ocasional é algo que não é feito naqueles momentos específicos, deliberados para meditar. Occasional meditations happen while you're driving the car. Meditação ocasional acontece em circunstâncias, por exemplo, quando você está dirigindo o seu carro, While you're taking a hike, quando você está fazendo uma caminhada, while you're sitting waiting for somebody. ou quando você está sentado, talvez, aguardando para se encontrar com alguém. So, an occasional meditation is to take natural things and meditate on their spiritual parallels. Então, a meditação ocasional vai fazer o quê? Você vai observar as coisas comuns da vida, as coisas normais e ordinárias, e então considerar um paralelo espiritual. Let me take an example. Deixa eu dar um exemplo para você. Right now I'm looking at those doors. Agora mesmo eu estou olhando para essas portas. Let's say you got here 15 minutes early this morning and you're waiting for everyone to come. Vamos supor aqui que todo mundo já estava aqui reunido há uns 15 minutos antes, aguardando os demais chegarem. If you're a Puritan, you might look at those doors and say, well, I'll spend the next 15 minutes meditating on those doors. Se você é um puritano, você pensaria o seguinte: bom, eu vou gastar esses 15 minutos que eu tenho vago e vou meditar sobre esta porta. Oh, we just don't think that way. A gente não pensa assim, não é? But the Puritans did. Mas os puritanos pensavam. Well, they would think about Jesus said, I am the door. Eles pensariam, por exemplo, sobre Jesus que disse: eu sou a porta. By me, if any man come in, he has eternal life. Se alguém entrar por mim, ele terá a vida eterna. So they would think about what it means to have a closed door. Então eles pensariam um pouco mais profundamente o que significa então ter uma porta fechada. They would talk to themselves in their meditation about the dangers of shutting Christ out of their lives. Então eles conversariam consigo mesmos a respeito dos perigos de manter Cristo fora da nossa vida com uma porta fechada. And that might lead him to think about the 5 false virgins who knocked at the door but couldn't get in because it was too late. Então talvez isso os levasse a se lembrar das virgens nécias, as 5 virgens nécias que tentaram bater na porta, mas não puderam entrar porque já era tarde demais. And they might stir up their own soul to think about the danger of delaying flying to Christ. Então eles começariam a meditar a respeito dos perigos de adiar o momento de ir até Cristo pela fé. And then they might think about the sweet invitations of the gospel to come in to Christ. Então eles começariam a pensar nos doces convites do evangelho para vir até Cristo. They might spend a few minutes meditating on the text. I have set before thee an open door. E talvez eles gastassem alguns minutos meditando naquela passagem quando o Senhor diz: eis que coloco diante de vós uma porta aberta. An open door to know Christ not only, but an open door to evangelize others. Não apenas uma porta aberta para conhecer a Cristo, mas uma porta aberta com oportunidades para evangelizar os outros. You see, that's how they would meditate. Veja, era assim que eles iriam meditar. And then they would probably end in heaven. They often ended in heaven at the end of their meditations. E muito provavelmente eles iriam terminar essa sequência de pensamento nos céus, porque era onde eles costumavam terminar, sempre nos céus. What a joy it will be when the celestial gates go open.
que alegria vai ser quando os portões celestiais finalmente abrirem. and we enter into the joy of the Lord, E entrarmos então na alegria do Senhor. and the door goes shut behind us, E a porta então se fecha atrás de nós. and all good is walled in, and all evil is shut out. E todo bem agora está dentro e todo mal está fora. So by the time the session started this morning, De tal modo que, quando a sessão começasse nesta manhã, they would be filled with the sweetness of spiritual things even before we began. eles já estariam preenchidos de pensamentos doces e celestiais, até mesmo antes de iniciarmos a mensagem. Just through occasional meditation. Isso apenas por meio da meditação ocasional. Now, some Puritans wrote entire books of nothing but 100, 200, 300 occasional meditations. Os puritanos, eles escreviam livros com nada mais do que 100, 200 ou 300 exemplos como esse de meditação ocasional. William Spurstow has a fat book of examples of occasional meditations. William Spurstow? William Spurstow, ele tem um livro bem grosso com nada mais do que muitos exemplos como esse de meditação ocasional. So does the Puritan Thomas Taylor, Assim também como o puritano Thomas Taylor and many more. e muitos outros. Now, occasional meditations, like everything the Puritans believed in, they find them in the Bible. A meditação ocasional, como tudo que os puritanos professavam crer, está encontrado na Bíblia. What did David do in Psalm 8 when he started thinking about the moon and the stars? O que é que Davi estava fazendo no Salmo 8, quando ele começava a pensar a respeito da lua e das estrelas? What did Solomon do when he started spiritualizing the value of the ants O que é in que- Proverbs 6? O que é que Salomão estava fazendo quando ele começou a tirar lições espirituais a respeito das formigas em Provérbios? What did Jesus do with the woman of Samaria in John 4 when he talked to her about well water? O que é que Jesus estava fazendo ao conversar com a mulher samaritana em João capítulo 4, ao falar para ela a respeito da água tirada da fonte? They used occasional meditations about natural things to lift them up to spiritual truths. Eles estavam usando uma meditação a respeito de questões circunstanciais e normais da nossa vida para os elevar às verdades espirituais e celestiais. The Puritan Thomas Manton put it this way: O puritano Thomas Manton, ele colocou da seguinte maneira: a gracious heart can draw out useful meditations out of anything it meets with in the realm of nature. uma alma graciosa, ele consegue extrair verdades espirituais para o proveito de qualquer coisa que ele encontre na natureza. Because the gracious heart sees all things in God, so it sees God in all things. Porque uma alma que está tomada pela graça de Deus, vê Deus em todas as coisas, porque todas as coisas estão em Deus. Now, the danger of occasional meditation is if you let it run loose and run wild apart from the scriptures. Veja, há um perigo aqui nesse tipo de meditação ocasional, quando você deixa então os seus pensamentos realmente totalmente sem nenhum controle, e eles então caminham para terrenos que vão para além dos limites das Escrituras. So the Puritans said, even in occasional meditations, you must always, always, always ground them in the Word of God. Os puritanos então diziam que mesmo na meditação ocasional, você deve sempre, sempre, sempre fundamentar os seus pensamentos na palavra de Deus. Now, the second kind of meditation, which is even more important, is your daily deliberate meditation. Veja, o segundo tipo de meditação, talvez ainda mais importante, é a meditação que eles chamam de meditação deliberada. Which, in our language today, the Puritans would say is normally included in your daily devotions. E usando a linguagem que nós costumamos usar hoje em dia, seria algo que você faria naquele seu momento de devocional pessoal, privado.
Listen to how Edmund Calamy defines deliberate meditation. Preste atenção como Edmund Calamy, outro puritano, ele definiu o que é a meditação deliberada. Deliberate meditation takes place when a man sets apart some time every day A meditação deliberada acontece quando o homem ele separa todos os dias um tempo específico and goes into a private closet e vai então para um quarto em secreto, or takes a private walk ou talvez faça uma caminhada sozinho and does solemnly and deliberately meditate on the things of heaven. e de modo solene e deliberado medita nas coisas dos céus. That man is like a bee that dwells and abides upon a flower to suck out all its sweetness. Esse homem, ele é como uma abelha que repousa sobre uma flor e fica ali até sugar toda a doçura daquela flor. Deliberate meditation is a reflective act of the soul. A meditação deliberada é um ato reflexivo da alma, whereby the soul considers all the things it knows about the subject being meditated about. por meio do qual a alma considera tudo o que ela tem aprendido a respeito do tema que está sendo meditado. Now, the Puritan Thomas White, who also wrote 2 books on meditation, O puritano Thomas White, que também escreveu 2 livros sobre a meditação, said, "We exercise these deliberate meditations from 4 sources." diz que nós exercitamos essa meditação deliberada de 4 fontes. The main source, of course, is Scripture. A fonte primária, claro, é as Escrituras. The second source, White says, is practical truths of Christianity. A segunda fonte, White disse, é a vida cristã prática. Practical truths of Ó, Christianity. as verdades práticas do cristianismo. I'm sorry. The third source is providential occasions or personal experiences. A terceira fonte para a meditação é a providência de Deus, guiando a nossa vida nos eventos da vida. And the fourth source, this is a good one, preachers will like it, is sermons. E a quarta fonte para a meditação, e aqui eu sei que os pregadores vão gostar disso, são os sermões. And White says sermons are a particularly fertile field for meditation. E o White vai então dizer que os sermões, em particular desses 4, são uma fonte muito rica para meditar. It is far better, White says, to hear only one sermon and meditate upon it than to hear many sermons and not meditate on them. E ele vai dizer então que é muito melhor você ouvir um sermão e meditar nele do que ouvir vários sermões e não meditar em nenhum. For many years, I had a secretary who was 75 to 85 years old. Durante muitos anos eu tive uma assistente, uma secretária que tinha 75, 80 anos de idade. And in those years, I would preach 3 times every Sunday. E durante aquela época, aqueles anos, eu tinha o hábito de pregar 3 vezes ao domingo. She would never look at me while I preached. E ela nunca olhava para mim enquanto eu estava pregando. She would be writing the whole time. Ela estava tomando notas do sermão o tempo todo. And she told me, rather humbly, on one occasion, E com uma certa postura de humildade, em uma ocasião, ela contou para mim that the best part of her Sunday was late Sunday evening. que a parte preferida dela do domingo era domingo à noite. I said, "What do you do?" E eu perguntei a ela, o que você faz domingo à noite? Well, she said, "I get down on my knees and I open my notebook and I read again all my notes, just one sentence at a time, and then I meditate on that sentence, and then I pray about that sentence, and then I do it with the next sentence, and sometimes it takes me an hour to get through all the notes of the sermon. I just meditate on all 3 sermons." E o que ela disse então que fazia ao final do dia, ela se colocava de joelhos na sua cama,
pegava essas anotações e em oração e meditação, ela ia considerando sentença por sentença do que havia sido pronunciado dos sermões, iria meditando e orando, e às vezes levava até mais de 1 hora só fazendo isso, revisando e meditando tudo que havia sido pregado ao longo do dia. Now that's a good Puritan. Veja, essa é uma boa puritana. See, that's what they were looking for. You're imbibing the truths in your mind. You're turning them into prayers. E é isso que os puritanos estavam a alcançar. É você encher a sua mente das verdades de Deus e então transformar essas verdades em orações. And you're solemnly reflecting on the great truths of the Bible. E você então está solenemente refletindo a respeito das gloriosas e grandes verdades da Bíblia. So you got it now. Occasional meditations and daily deliberate meditations at set times. Então você já deve ter compreendido a respeito das meditações ocasionais ao longo do dia e das meditações deliberadas em momentos específicos separados para este fim. Now that leads us to the duty. That's point 2, the duty of meditation. Isso nos conduz então ao dever da meditação. These Puritan books bring together 6 arguments. I'm just going to give them to you very briefly. Esses vários livros puritanos sobre a meditação, eles apresentam 4 argumentos para defender o dever da meditação e eu vou apresentá-los bem rapidamente. Number 1, the command of God. Em primeiro lugar, é o mandamento de Deus. God commands us to meditate on His Word. Deus nos ordena que meditemos na sua palavra. Deuteronomy 6, verse 7. Deuteronômio 6, verso 7. Psalm 19, verse 14. Salmo 19, verso 14. And about 25 other texts in the Bible. E mais uns 25 outros textos da Bíblia. And there are all kinds of examples E há vários exemplos na Bíblia. of David meditating and Mary pondering things in her heart. Exemplos de Davi meditando, ou até mesmo Maria, quando diz que ela ponderava essas coisas no seu coração. Psalm 1 verse 2 tells us that when we fail to meditate, we are slighting God and His Word. O Salmo 1, verso 2, nos dá a entender que quando nós falhamos em meditar, nós estamos desprezando a Deus e a sua palavra. Secondly, we must meditate because God's Word is like a personal letter written to us. Em segundo lugar, nós devemos meditar porque a palavra de Deus é como uma carta privada que Deus enviou para nós. If someone writes you a letter, Se alguém escreve para você uma carta, you will read it. você vai lê-la. Even if somebody writes you a critical letter, you will read it. Até mesmo se alguém escreve para você uma carta muito crítica de você, você vai lê-la. I have a policy that if the letter is unsigned at the bottom, I try hard not to read it. Eu tento aplicar uma regra para mim mesmo que quando eu recebo uma carta como essa, mas ela é anônima, ela não é identificada no final, eu tento não ler. But even that is hard to do Mas até isso é muito difícil para fazer. because you want to know when someone writes you personally, you want to know what they say. Porque você quer muito saber quando alguém escreve diretamente para você o que eles escreveram para você. Well, Thomas Watson puts it this way. O puritano Thomas Watson, ele colocou da seguinte maneira: When God writes you a personal love letter, quando Deus escreve para você uma carta de amor pessoal, we must not run it over in haste, he says. nós não devemos nos apressar ao lê-la, But we must meditate upon his wisdom and his love in giving us this letter. mas devemos meditar na sabedoria de Deus e no seu amor ao nos dar esta carta. And it is particularly meditation, he goes on to say, that will kindle our affections and our love for God. E é especificamente a meditação nessa carta, eles vão dizer, que vão inflamar então o nosso amor para com Deus e para com a sua palavra. And third, the Puritans say, one cannot be a solid Christian without meditating. Em terceiro lugar, os puritanos vão dizer que não é possível ser um crente sólido e maduro sem meditar na palavra. Listen to Manton again. Veja novamente o que disse o puritano Thomas Manton. Faith is ready to starve unless it be feeding on the promises of God. A fé, ela vai estar ao ponto de
estar desnutrida, a não ser que ela esteja continuamente se alimentando das promessas de Deus. And Thomas Watson puts it this way, E Thomas Watson colocou o mesmo aspecto da seguinte maneira. and this is a wonderful quotation. E essa citação é muito linda. A Christian without meditation Um crente que não pratica a meditação bíblica is like a soldier without arms, é como um soldado sem as suas armas, and like a carpenter without tools. ou como um carpinteiro sem as suas ferramentas. Without meditations, the truths of God will not abide with us. Sem a meditação, as verdades de Deus, elas não vão ficar e morar conosco, Because our hearts are hard, porque os nossos corações são endurecidos, our memories are slippery, nossas memórias elas são escorregadias e falhas, and without meditation, all will be e lost. sem a meditação tudo estará perdido. You know, I tell my theological students, Eu costumo dizer aos estudantes de teologia lá no seminário, one way to stay humble in the ministry uma forma de se manter humilde no ministério is to ask your elders at the monthly Tuesday meeting, consistory meeting, é perguntar então aos seus presbíteros nas reuniões de conselho que você tem ocasionalmente. what you preached on last Sunday morning. Pergunte a eles, o que é que eu preguei no último domingo? Ask them the title of the sermon and the three main points. Pergunte a eles se eles se lembram do título do sermão e pelo menos os 3 pontos principais que foram apresentados. That will keep you humble because they often won't know. Isso vai manter você bem humilde, porque frequentemente eles não vão se lembrar de nada. And then as you get older, E à medida que você fica mais velho, you continue to keep yourself humble você continua se mantendo humilde, by asking yourself what you preached on last Sunday morning. perguntando a si mesmo o que você pregou no último domingo. And you can scarcely remember your own 3 points. E você, com dificuldade, não consegue lembrar nem mesmo os 3 pontos que você mesmo pregou no último domingo. I'm getting old, I guess. But if you really meditate often, Mas se você realmente medita com frequência, you're also developing and cultivating your memory. você está desenvolvendo e trabalhando, cultivando a sua memória. Number 4. 4º lugar, Without meditation, the preached word will fail to profit us. sem a meditação, a palavra pregada, ela não vai ter proveito para nós. One Puritan put it this way: O puritano colocou da seguinte maneira: hearing a sermon or reading the Bible without meditation ouvir um sermão ou ler a Bíblia sem meditar is like swallowing raw and undigested food without chewing it. é como engolir uma comida crua e indigesta sem mastigá-la. And number 5, we must meditate in order to pray with variety. E em 5º ponto, nós precisamos meditar para que isso enriqueça as nossas orações e elas se tornem mais ricas e variadas. Our prayers will be much more effective if we meditate. As nossas orações serão muito mais efetivas se nós meditarmos. And number 6, E em 6º lugar, Christians who fail to meditate are usually unable to defend the truth. cristãos que costumam não meditar, geralmente eles não estão preparados para defender a verdade. They have little backbone Eles não têm muita firmeza e convicção, and they have little self-knowledge. e ele tem pouco conhecimento a respeito de si mesmos. As Thomas Manton put it, Como Thomas Manton escreveu, a man who is a stranger to meditation is a stranger to himself. um homem que é estranho à prática da meditação sente-se estranho consigo mesmo. We must meditate. Nós precisamos meditar. Point number 3, the manner of meditation. How do we do it? 3º ponto do sermão, ponto maior, como devemos meditar? Qual é a maneira, a prática disso? Well, first, a few practical things. Primeiro eu gostaria de trazer algumas questões bem práticas. The Puritans said you should meditate twice a day, Os puritanos diziam que você deve meditar 2 vezes ao dia. much like they said about family worship. Bem como eles disseram a respeito da prática do culto doméstico. It's good to begin your day with meditation, É bom. good to end your day with meditation. É bom começar o dia com meditação e também concluir o dia com a meditação. But if you can't do it twice a day, do it at least once a day. Mas eles diziam, se você não consegue fazer 2 vezes ao dia,
faça pelo menos uma vez ao dia. If you don't do it on a regular basis, Se você não está praticando isso com regularidade, you're like a bird that leaves its nest for too long, said one of the um Puritans. puritano disse, você é então como um pássaro que abandona o seu ninho por tempo demais. And the eggs in the nest will grow cold, E então os ovos ali no ninho vão ficar frios. and they will not come to fruition. E eles não vão então chocar. Your affections will grow cold, As suas afeições vão se esfriar. and you will begin to E backslide. você vai começar a se distanciar de Deus. Now, the Puritans said it is best to set a regular schedule where you have a certain time each day where you meditate. Os puritanos então defendiam termos uma rotina quanto a isso e você sempre ter um mesmo horário separado, definido para esta prática. And it's good that you have a certain place to go, say your own private bedroom. E também é bom escolher um local fixo para sempre meditar ali, talvez no seu quarto. And it's good to meditate also additionally on special occasions. E além disso, eles diziam, é bom meditar em acréscimo a esses momentos em ocasiões especiais. And the Puritans said a special occasion is always the Lord's Day. E uma ocasião especial é sempre o dia do Senhor. Because remember, the whole day is devoted to worship of God. Porque lembre-se, o dia inteiro é dedicado à comunhão com Deus. So on the Lord's Day, they give generous dosages of meditation time. De tal modo que no dia do Senhor eles tinham doses bem generosas de tempo para meditação. But there are other special times to meditate, Mas também tinham outros momentos especiais para meditar. especially the week before the Lord's Supper, Especialmente na semana que antecede a ceia do Senhor. or at times of heavy affliction, Ou talvez períodos de aflição muito intensa na nossa vida. or at times when you have to make decisions, challenging decisions. Ou momentos onde precisamos tomar decisões difíceis na nossa vida. And then interestingly, they said this, E de modo muito interessante, eles disseram o seguinte: in sweet times, em momentos de doçura, in times when God is very near, em momentos que você pode perceber que Deus está próximo de você, in times when your heart is moved by a sermon or by a sacrament, em momentos onde você pode discernir que os seus corações foram afetados por um sermão ou participando do sacramento. you should make the most of such times by meditating more. Você deve aproveitar muito esses momentos meditando ainda mais. And then the Puritans said, each day when you meditate, Então- ordinarily you should meditate long enough, whether it's 5 minutes or 10 minutes, they never tell you, but you should meditate long enough to have some sensible benefit from it for your own soul. E eles diziam o seguinte, que sempre que você for meditar, você deve meditar pela quantidade de tempo, seja 5 minutos, 10 minutos, eles nunca especificavam a quantidade de tempo, mas a quantidade de tempo necessário até você perceber que aquela verdade meditada está afetando as suas afeições para com Deus. If the first minute or two you don't feel any sensible benefit, Se nos primeiros minutos da meditação, no primeiro, no segundo minuto, você não percebe ainda que o seu coração está se inflamando, don't give up. não desista, Persevere. persevere. But what happens if you're meditating for 5 to 10 minutes and your mind wanders and you just cannot focus? E o que acontece então se você está meditando por 5, 10 minutos e você percebe então que a sua mente está vagando, você não consegue se concentrar? Well, the Puritans would say you get down on your knees and you ask God to forgive you. Os puritanos então iriam dizer para você, bom, nesse caso você deve se colocar de joelhos, pedir a Deus perdão. And you say, Lord, I will try again tomorrow. Please help me tomorrow. Então você diria, Senhor, amanhã eu vou tentar novamente. Senhor, por favor, amanhã esteja comigo, me ajude. In other words, you're not going to meditate with equal benefit every single day. Em outras palavras, eles com isso estavam dizendo que nem todo dia o benefício que você vai colher da meditação vai ser o mesmo. So the Puritans are realistic. Então os puritanos, eles eram realistas. But don't beat up on yourself when you don't do it very well one day. Mas também não se martirize demais, não, se em algum dia ou outro você não teve aquele proveito todo que você esperava. Ask God for help for the next day. Peça a Deus ajuda para o dia seguinte, persevere. Now, when you go to meditate,
the Puritans said, you need a little bit of preparation. Os puritanos também diriam o seguinte, que quando você for ter o tempo para meditar, era importante também se preparar para isso. You clear your mind and your heart from all things of this world. Você deve limpar o seu coração e a sua mente de todas as coisas seculares deste mundo. You put this phone today, you put this out of reach. Você pega esse telefone, nós sabemos como é hoje em dia, coloca fora do seu alcance. You don't answer the phone if it rings. That's No. the Puritan application till today. Você não atende o telefone mesmo quando ele toca. Essa é uma aplicação puritana para os dias de This hoje. is your time alone with God. Esse é o seu tempo sozinho com Deus. This is more important than any earthly business. Isso é mais importante do que qualquer necessidade terrena. And as you come to God in prayer, E à medida que você se aproxima de Deus em oração, you ask for clarity of mind and warmth of heart. você pede a Deus clareza no pensamento e um coração cheio de afeição para com Ele. You ask that God would purify you from the guilt of sin and the pollution of sin. Você vai pedir que Deus lhe purifique tanto da culpa do pecado, quanto também da poluição do pecado. And cleanse you E o Cleanse o lave. and stir you up with fervent love for spiritual things. E o excite, o anime com um amor fervoroso pelas coisas de Deus. And then you approach the task of meditation seriously. Então você começa a tarefa da meditação com seriedade. They even speak about maintaining a proper bodily presence, posture before the Lord. Eles chegavam ao ponto de falar que devemos manter uma postura corporal adequada na presença de Deus. So you don't lay on your side and try to meditate this way. You don't put your hands in your pockets and walk and meditate. No, your whole body posture, your soul, your mind is focused on the Lord. Então você não fica assim, com a mão na cabeça, toda à vontade, medita, ou então com a mão no bolso, assim, como se fosse nada importante, meditando nas coisas de Deus. Não, você foca toda a sua mente e o seu corpo vai refletir a seriedade e a reverência de estar na presença de Deus. You always remember you're in the presence of Almighty and Holy God. Preciso lembrar, estamos na presença do Deus Santo e Todo-Poderoso. And then you begin to meditate. Então você começa a meditar. How do you do it? Como fazer isso? Number one, you ask the Holy Spirit to assist you. Em primeiro lugar, você pede a assistência do Espírito Santo de Deus. Number two, you then read the scriptures. Em segundo lugar, você lê as Escrituras. Not fast, Não apressadamente, one verse at a time. um verso de cada vez. After you read the scriptures, Após ler as Escrituras, whether you read 5 or maybe 15 verses, tendo lido 5, talvez 10 versículos, you pick out either one verse or one doctrine in one verse, você então vai selecionar um versículo ou uma doutrina que está ali naquela sessão. and you decide that will be my subject of meditation for today. Então você decide que este verso ou esta doutrina vai ser o foco da minha meditação para aquele dia. Maybe your subject of meditation will be sin. Talvez o tema da sua meditação vai ser o pecado. Maybe it will be Christ's willingness to receive sinners. Talvez vai ser a disposição de Cristo para receber pecadores. Or maybe it will be a particular text you just read. Ou talvez vai ser um texto específico, bíblico, que você acabou de ler. It could be 1,000 things. Pode ser milhares de coisas. Because the Bible talks about 1,000 Porque a things. Bíblia fala a respeito de milhares de coisas. Then, thirdly, you memorize that selected text. Em terceiro lugar, então, você pode memorizar aquele verso que foi selecionado por você. Maybe you repeat it over and over 5 or 6 times. Talvez você repita várias vezes, falando o versículo umas 4 ou 5 vezes. 4, you then fix your thoughts on that text and on that particular subject. Quarto, você então vai fixar a sua mente naquele versículo ou naquele tema. And you use 3 books, the Puritans said. They called them books in quotation marks. Então você vai usar 3 livros, diziam os puritanos, eles chamavam de livros entre aspas, Drawing from these 3 books in your memory everything you know about that subject. trazendo desses
3 diferentes livros pela sua memória, tudo que você sabe a respeito do assunto, do tema selecionado para a meditação. The book of Scripture, of course, is always first. Em primeiro lugar, o livro das Escrituras, que ocupa sempre o primeiro lugar. What else does the Bible have to say about this subject? O que mais a Bíblia tem a dizer a respeito deste tema? Then the book of Em conscience. segundo lugar, o livro da sua consciência. And then the book of the creature, that is creation. E em terceiro lugar, o livro da criatura, isto é, da criação. And then, like Mary, you ponder these things in your heart. E então, como Maria disse, você pondera a respeito dessas coisas no seu coração. You think of illustrations that can enlighten your subject. Você pensa a respeito de ilustrações que podem enriquecer aquela meditação. Or inflame your affections. Ou pode inflamar as suas afeições. So let me give you an example. Deixe-me lhes dar um exemplo. This comes from Kellamy. Isso vem de Kellamy, puritano. And he says, this is an example of meditation upon the subject of sin. Esse é um exemplo de uma meditação a respeito do tema do pecado. So you begin with, what is sin? Então você começa respondendo a pergunta, o que é o pecado? What kinds of sin are there? Que tipo de pecados estão aí? Well, you can meditate on original sin and actual sin. Então você pode meditar no pecado original de Adão, ou nos pecados que você mesmo tem cometido. Sins of omission and commission. Pecados de omissão, pecados de comissão, Sins in thought and word and deed. pecados por pensamentos, palavras e ações. What is the opposite of sin? Você pode pensar qual é o oposto do pecado. You can think about the metaphors given to sin in the Bible. Você pode pensar nas metáforas que a Bíblia usa para descrever o pecado. You can think about what sin does to your life and to your soul. Você pode pensar a respeito do que o pecado pode fazer negativamente na sua vida e na sua alma. And through these meditations, you stir up in your own heart a hatred for sin. E por meio dessas meditações, você estimula na sua mente e no seu coração um ódio ao pecado, That moves you to pray for fresh cleansing. que lhe incita a orar para que o Senhor, de uma forma renovada, lhe lave do pecado And a fresh conviction of Romans 6, verse 11, e que traga uma convicção renovada de Romanos 6, verso 11, that I am to reckon myself dead unto sin if I'm a Christian, and alive unto God through Jesus que Christ. devemos nos considerar mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. So in this way, and that's number 5, I stir up my affections. E dessa forma, e aqui entramos no ponto 5, nós estimulamos as nossas afeições. In this case, the affection of hatred. Neste caso, a afeição do ódio para com o Hatred pecado. against sin. Ódio contra o pecado. But also, on other occasions, you stir up love and desire and hope. E em outros casos, você pode estimular outras afeições, como o amor, ou os desejos, ou até mesmo a esperança. And then 6, you apply these meditations and these stirred affections to yourself to arouse your soul to some duty. E então, em sexto lugar, você usa tudo que já meditou e a sua afeição que foi excitada e estimulada para lhe encorajar a cumprir os seus deveres para com Deus. Or some comfort, Ou algum consolo, or some direction. ou alguma direção. Whatever you practically need from this particular verse or this particular subject. Seja o que você possa precisar de modo prático para a sua vida, deste verso selecionado ou tema selecionado. And then number 7, you turn these applications into what the Puritans called holy resolutions. E então, em sétimo lugar, você faz aquilo que os puritanos chamavam de transformar a sua meditação em santas resoluções. So a resolution might read something like this. Uma resolução pode ser algo que eles escreviam, poderia ser algo que é da seguinte maneira: Resolved estou resolvido that I will hate sin with holy hatred, que eu irei odiar o pecado com santo ódio. and that when I'm tempted to sin, I will remember Romans 6:11. E quando eu estiver tentado a pecar, eu irei me lembrar de Romanos 6, verso 11. That I am called to be dead unto sin and alive unto God.
qual me chama para considerar-me morto para o pecado, mas vivo para Deus. And they would write down that resolution. Eles iriam escrever essas resoluções. And they would read over their resolutions from time to time E eles iriam ler todas essas resoluções que eles vão escrevendo de tempo em tempo, to consider whether they are following the resolutions of their meditations. para examinar a si mesmos se eles de fato estão seguindo as resoluções que eles colocaram para eles mesmos, se eles estão praticando ou não. And finally, number 8. E por último, número 8. They would conclude with prayer and thankfulness and psalm singing. Eles iriam concluir com oração, com ações de graças e até mesmo com cântico de salmos. Now, this whole process, you're probably thinking right now, well, this would take forever. Talvez você pensasse, bom, fazer tudo isso, talvez é isso que você esteja imaginando agora, isso vai levar um tempão. No, sometimes they could do this all in 10 minutes, just naturally moving from one step to the next. Não é bem assim não. Eles poderiam fazer isso em talvez 10 minutos, meditando rapidamente, passando de um ponto para outro de uma forma bem ágil e rápida. And sometimes they might take 15, 20 minutes. Talvez eles gastassem 15 ou 20 minutos fazendo isso. But it was not a long process. Mas não era um processo longo não, como você pode estar imaginando, pensando. They said it was more important, rather than having long meditations, it was more important to have daily meditations. Eles diziam o seguinte, é muito mais importante do que ter períodos longos de meditação, era mais importante ter uma meditação diária, consistentemente, todos os dias. Now, quickly now, as I draw this to a close, what are the subjects of meditation? Agora, rapidamente, à medida que eu preciso concluir esta palestra, quais são os temas que eles costumavam meditar? Well, I actually spent hours going through these 41 books, Na verdade, eu já gastei horas examinando esses 41 livros puritanos. and I made a list of all the subjects they said you could meditate on. E eu compilei uma lista de todos os assuntos que eles colocaram lá, que nós podemos usar como base para as meditações. And they mentioned 87 different subjects. E eles mencionaram 87 assuntos distintos. And then I marked down how often they mentioned certain subjects. E eu também contei com que frequência cada um desses temas apareciam nos seus livros. And I found something very interesting. E eu cheguei a uma conclusão muito interessante. Most of all, they mentioned what they called the 4 last things. Mais do que todos os outros temas, eles mencionaram 4 temas que devem ser meditados. And some Puritans wrote books, entire books on, like Robert Bolton, called The 4 Last Things. E os puritanos escreveram livros, como um deles, que eu perdi o nome, que o título era As 4 Grandes Coisas. Heaven, Céu, hell, inferno, death, a morte and judgment. e o juízo. See, the Puritans were very much aware that life is short. Os puritanos eram muito conscientes de que a vida era bem curta. Average life expectancy was in the 40s. A expectativa de vida naquela época era os 40 anos. And they knew they were traveling to E eternity. eles sabiam que eles estavam viajando para a eternidade. They wanted to be ready. Eles queriam estar prontos. So they meditated often on their future life. Então eles com frequência meditavam a respeito da vida futura. And the 2 other things they meditated on the most were Jesus Christ E as outras 2 coisas que eles meditavam com grande frequência era, claro, o Senhor Jesus Cristo and the Lord's Supper. e a ceia do Senhor. And behind that was sin. E logo atrás desses temas estava o pecado. Now, these subjects, you see, would vary from day to day. Veja, esses temas, à medida que eles iam meditando, eram variados de um dia para outro. They would be stimulated often by sermons that the pastor preached. Eles geralmente eram estimulados por meio dos sermões que os pastores estavam pregando. Now, finally, number 5, the benefits of meditation. E agora, por último, em quinto lugar, os benefícios da meditação. I combined all of these 41 books on this as well, and I actually came up with, the Puritans said, there are dozens and dozens of benefits for meditation. E assim como eu fiz com os assuntos para meditação, eu examinei esses 41 livros dos puritanos e eles disseram que existem dezenas e dezenas e dezenas de benefícios que nós tiramos pela meditação.
let me, in conclusion this morning, let me just give you, like bullet points, some of the benefits. E à medida que nós concluímos essa mensagem hoje, deixa eu dar para vocês pontos rápidos sobre os benefícios da meditação. Meditation helps us to focus on our triune God, A meditação nos ajuda a manter o foco no nosso Deus triuno, to love Him more, to enjoy Him more, para amá-lo mais, para nos deleitar nele mais, intellectually, intelectualmente, spiritually, espiritualmente, experientially, experiencialmente, aesthetically. esteticamente. Meditation helps us increase our knowledge of sacred truth. A meditação também nos ajuda a aumentar o conhecimento que temos de verdades sagradas. One Puritan said, it helps us take off the veil in front of the face of truth. Os puritanos iriam dizer que a meditação ajuda a remover o véu que é posto das verdades divinas. Like a bride, when she gets married, she pulls the veil is pulled back and you can see her face. So in meditation, you can see and feel truth. Como uma noiva que nos tempos antigos tinha um véu sobre o seu rosto, e ela, ao tirar o véu, o seu rosto então era revelado para o noivo. Assim também, por meio da meditação, o véu é removido e a verdade divina é revelada para nós. Meditation is the nurse of wisdom. A meditação, ela é a enfermeira ou auxiliadora da sabedoria. Meditation promotes the fear of God, A meditação promove o temor a Deus, which is the beginning of wisdom. o que é o começo da sabedoria. Meditation enlarges our faith by helping us to trust in the God of promises. A meditação faz fortalecer a nossa fé à medida que nos ajuda a confiar nas promessas de Deus. Meditation helps us bow in submission to God in the midst of our troubles. A meditação nos faz nos submeter à providência de Deus à medida que caminhamos por momentos de tribulação. Meditation enlarges our spiritual affections. A meditação faz com que as nossas afeições espirituais sejam estimuladas. Meditation fosters repentance and reformation of life. A meditação estimula o arrependimento e a reforma da nossa própria vida. Meditation is our best friend to develop our memory. A meditação é o melhor amigo para melhorarmos a nossa memória. Meditation helps us view worship as a discipline to be cultivated. A meditação nos ajuda a enxergar o culto como uma disciplina a ser cultivada. Meditation transfuses scripture throughout our soul. A meditação faz com que as escrituras elas sejam transportadas e tomem conta de toda a nossa alma. Meditation is a great aid to prayer. A meditação é um grande auxílio para a oração. Meditation helps us to hear and to read the Word of God with more benefit. A meditação nos ajuda a ouvir e a ler a palavra de Deus com muito mais benefício. Meditation on the sacraments helps our graces to become stronger. A meditação nos sacramentos faz com que as nossas graças sejam fortalecidas. Meditation helps us to hate sin more. A meditação nos ajuda a odiar mais o pecado. It helps us to discharge our religious duties with a more lively sense of feeling. Nos ajuda a desempenhar os nossos deveres espirituais com mais prazer e com mais vida. It helps us prevent vain and sinful thoughts. Nos ajuda a estarmos separados de pensamentos vãos e pecaminosos. It provides inner resources on which to draw. Nos enche de recursos internos para que possamos usá-los no futuro. It helps us to persevere in faith, Nos ajuda a perseverar na fé, to beat back Satan, para resistir a Satanás, to resist temptation, para resistir à tentação, also the temptations of the world. até mesmo as tentações do mundo. It provides relief in affliction. Traz alívio nas aflições. It helps us as we engage in spiritual fellowship with other believers. Nos ajuda à medida que nós nos engajamos em comunhão espiritual com outros crentes. It makes us more thankful. Nos faz mais gratos. And above all, it Yes. glorifies God. E acima de tudo, glorifica a Deus. Well, I hope you agree with me. Meditation is profitable. Eu espero que você concorde comigo que a meditação bíblica, ela é muito proveitosa. You and I, Eu e você, we need to meditate. nós precisamos meditar.
let this talk stir you up. Que essa palestra lhe estimule. And in your daily devotions, E durante as suas devocionais diárias, start small. comece com um tempo pequeno. Just pick out one thing. Escolha um tema só. The first day or two, maybe try to meditate on it for 1 minute. Talvez nos primeiros dias, tente meditar apenas durante um período de 1 minuto. And then grow in that. E aí vá crescendo nesse assunto. And you'll soon find that your meditation is a very important part of your daily E devotion. rapidamente você vai chegar à conclusão que esse tempo de meditação é um tempo muito importante no seu período de devocional privado. And don't rest until you can say, with the Puritans, E não descanse até que você consiga dizer com os puritanos: if I understand meditation rightly, it is a halfway house between scripture reading and prayer. se eu compreendi a meditação corretamente, então eu compreendi que ela é um caminho que liga a leitura da palavra de Deus com a oração. So read a verse, meditate, pray. Read a verse, meditate, pray. Então leia o versículo, medite, ore. Leia o versículo, medite, ore. So let me close with this quotation from a Puritan. Então deixe-me concluir com essa citação de um puritano. If a farmer meditates about his crop, Se um fazendeiro medita sobre o seu plantio, and a physician meditates about his patients, e se um doutor, um médico, medita sobre o caso dos seus pacientes, and a lawyer meditates about his e cases, se um advogado medita sobre os casos que ele está defendendo, and a store owner meditates upon the goods in his store, e se um dono de uma loja medita a respeito do estoque que ele tem e dos produtos que ele tem para vender, shouldn't you, as a Christian, não deve você, como um crente, meditate on your God and Savior? meditar no seu Deus e Salvador? Amen. Amém. Gracious God, we thank thee so much for the gift of meditation. Deus gracioso, nós te damos graças pelo o dom, a possibilidade da meditação. Please help us to learn from the Puritans, Ajuda-nos, Senhor, a aprender dos puritanos, to meditate on the great truths of Holy Scripture. a meditar nas grandes verdades das Santas Escrituras. Help us to revive this discipline in our own souls Ajuda-nos, Senhor, a reavivar essa disciplina nas nossas próprias almas and in our own lives, e nas nossas próprias vidas, to the glory of thy name para a glória do teu nome and to the good of our souls. e para o bem das nossas próprias almas. In Jesus' name, Em nome de Jesus. amen. Amém. Thank you so much. Okay. Yeah. Thank you. Nós vamos cantar, irmãos, o Salmo 15 e o Salmo 142. Vamos cantar primeiro o 142. Também nós não conhecemos bem, estamos ensaiando desse salmo também, né? E depois cantaremos o 15. A ti, Senhor, eu levanto a voz e com ela suplico, clamando ao Senhor, minha queixa derramo perante o meu Deus. A minha angústia ao meu Senhor exponho,
seguidores, pois quanto a mim são bem mais fortes. A minha alma, ó, vem libertar. A minha alma liberta, sim, desta prisão. Eu assim renda graças ao teu nome, ó Deus. Quando a mim este bem, Senhor, fizeres, os justos, pois, vão rodear-me. Quando a mim este bem, Senhor, fizeres, os justos, pois, vão rodear-me. É lindo. É lindo, lindo mesmo. Quer cantar novamente? Querem? Para afirmar mais? Então vamos, de novo. Vamos melhorar. Vamos meditar nesse salmo. Meditar. A ti, Senhor, eu levanto a voz e com ela suplico, clamando ao Senhor, minha queixa derramo perante o meu Deus. A minha angústia ao meu Senhor exponho sim a sua presença. E quando em mim meu espírito esmorece, conheces a minha vereda, e no caminho em que andando estou, me preparam ciladas ocultas pra mim. Olha a minha direita, se olha e vê. Não há ninguém que a mim me reconheça. Não há lugar pra meu refúgio. Não há ninguém que por mim se interesse. Não há lugar pra meu refúgio. Senhor, na terra dos viventes eu digo, és meu refúgio, a minha porção, e a ti eu dirijo, Senhor, meu clamor. Meu clamor, ó Senhor, meu Deus, atende, pois eu me vejo muito frágil. Ó Deus, me livra dos meus perseguidores, pois quanto a mim são bem mais fortes. A minha alma, ó, vem
Não, não, a última estrofe. A última estrofe. Vamos ler juntos essa última estrofe. A minha alma, ó, vem libertar. A minha alma liberta, sim, desta prisão. E eu assim renda graças ao teu nome, ó Deus. E quando a mim este bem, Senhor, fizeres, os justos, pois, vão rodear-me. E quando a mim este bem, Senhor, fizeres, os justos, pois, vão rodear. Vamos orar a Deus, vamos cantar só esse salmo. Queria convidar aqui o pastor Paulo Brasil, que nos dirigisse nesta oração. Oremos, irmãos. Senhor Deus, nós te damos graças pela bênção dessa manhã até aqui, pelo que já ouvimos, pelos dias que já se passaram nesse simpósio, pelo que temos ouvido e aprendido de todos os irmãos aqui. Isso tem impactado a nossa vida de maneira tão real, Deus, que no primeiro momento o que cabe a nós é o corar de vergonha e o pedir ao Senhor misericórdia e suplicar que nos ajude, Senhor Deus, a vivermos como o Senhor nos ordena, andarmos segundo os teus preceitos, ó Deus. Graças te damos pela vida desses homens que se preparam com tanta profundidade, mas com tanta piedade, não apenas para falar a nossa mente, mas para alcançar o nosso coração. Faz-nos pregadores, ó Deus, da tua palavra, que se esmerem, não simplesmente para convencer as pessoas da verdade, mas para que elas vivam essa verdade, pelo poder do teu Espírito. Abençoa-nos, derrama a tua graça sobre nós, e mais uma vez, nós te damos graças pela bondade do Senhor nesse dia. Em nome de Jesus, amém. Amém. Nós teremos 10 minutos de intervalo, irmãos. É lindo esse hino. Muito bonito. Eu acho ainda que ele deve cantar mais lento, sabia? Porque não é assim tão